Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na nossa 10ª história, Vozes Abandonadas. No episódio da semana passada eu dediquei o tempo inteiro a uma espécie de reescrita. Eu voltei à primeira metade da história, onde já não havia mais nenhuma lacuna, e fiz ali uma espécie de segundo tratamento. Trabalhei algumas partes que precisavam de uma explicação mais aprofundada, esclareci outros trechos que estavam um pouco confusos, tirei algumas contradições, aproveitei para eliminar umas palavrinhas repetidas ali. Não é a versão definitiva, mas está muito melhor agora. E hoje a gente volta, então, a trabalhar com o preenchimento das lacunas que eu deixei para uma presença mais expressiva do nosso narrador. Eu já tinha preenchido algumas dessas lacunas anteriormente, né? E agora a gente tem mais umas 3 ou 4 pela história. E aí depois que o texto já estiver completo, eu volto daqui e faço o mesmo processo de reescrita que eu fiz com a primeira metade. Então é isso. Essa lacuna aqui é relativa ao quê? É sobre a diferença de percepção das pessoas dessa época e de Tântalo que achavam que o envenenamento por hortênsias era fatal e irreversível, e em contraste com a realidade do nosso narrador, que vive em outros tempos, em outro lugar também, e ele vai deixar claro aqui que na realidade dele esse tipo de situação é mais ou menos banal, né? Primeira lacuna preenchida, eu vou começar a recapitular um pouquinho antes para poder ver se a emenda está fazendo sentido. E ficou assim. Segundo o que ouvira por várias vezes de seu mestre, não havia no mundo dos homens maneira de neutralizar o veneno daquela flor. E aí eu acrescentei. É um tanto irônico o fato de, nos dias de hoje, tal situação ser facilmente revertida por qualquer boticário, ou mesmo indivíduos mais esclarecidos. Irônico e triste. No entanto, pensando apenas em minhas crônicas e na paixão incontida por ouvir e contar histórias, é impossível não sentir fascínio pela forma como o destino tece suas tramas. Fosse o escravo em busca de um remédio, em vez de seguir pelo caminho que escolheu, teria escrito um enredo completamente diferente para si. Então, aqui dando uma ponderação de alguém que já sabe do desfecho da história, e é interessante escrever isso agora, né? Já que a parte mais à frente já está toda escrita, a gente já sabe mais ou menos no que isso tudo vai dar. E o pensamento do narrador aqui é meio dividido, né? A parte humana dele acha triste, né? É irônico que tenha tido uma gravidade tão grande, um envenenamento corriqueiro. É uma situação obviamente triste, mas o lado dele de cronista, de contador de histórias, né? Se interessa pelo desfecho. Tudo isso aconteceu para que o escravo se tornasse depois um herói. E isso é algo que eu ainda estou omitindo por enquanto, né? Eu não estou contando que o escravo vai se tornar um herói. Eu quero ver se é pertinente revelar isso nessa história ou deixo isso para uma história posterior. E agora vamos ver como é que a gente faz a emenda. Na verdade, se eu emendasse aqui, simplesmente excluísse a lacuna nesse trecho, eu quebraria um raciocínio interessante. Porque aqui em cima tem, segundo o que eu vi por várias vezes de seu mestre, não havia no mundo dos homens maneira de neutralizar o veneno daquela flor. E aí eu continuava o raciocínio, né? Mas o conceituado Vetusta Frano enxergava apenas o mundo dos homens. Os escravos, ao contrário, sabiam que havia muito mais do que isso. Então, isso é para dar mesmo essa bifurcação, né? O mundo material e o mundo espiritual. Então eu acho que o melhor a fazer é subir esse trechinho aqui. Fazer a emenda com esse pedacinho final. Eu poderia subir todo esse último trecho, né, e deixar o capítulo terminando, né, essa cena terminando aqui. Mas eu acho que essa frase final aqui, seu destino agora era o pântano das vozes abandonadas, carrega um apelo maior e tem mais possibilidade de fazer o leitor continuar na história do que a frase que termina o trecho que eu acrescentei. Eu acho que preservar esse pedacinho aqui no final vai dar uma conclusão melhor para essa cena. Agora deixa eu dar uma lidinha para ver se vai fazer sentido.
Mas o conceituado Vetusta Frano enxergava apenas o mundo dos homens. Os escravos, ao contrário, sabiam que havia muito mais do que isso. É um tanto irônico o fato de, nos dias de hoje, tal situação ser facilmente revertida por qualquer boticário, ou mesmo indivíduos mais esclarecidos. Irônico e triste. No entanto, pensando apenas em minhas crônicas e na paixão incontida por ouvir e contar histórias, é impossível não sentir fascínio pelas formas como o destino tece suas tramas. Fosse o escravo em busca de um remédio, em vez de seguir pelo caminho que escolheu, teria escrito um enredo completamente diferente para si. Apoiando a nobre pelos ombros, ele decidiu que valia a pena tentar salvá-la. Sendo assim, a busca por alimento teria que esperar. Seu destino agora era o pântano das vozes abandonadas. Acho que ficou legal. Tá fazendo sentido, pelo menos. Vamos atrás da próxima lacuna. Ela está bem pertinho. Essa é bem tranquila de fazer, é só dar uma explicação mais neutra a respeito do que está acontecendo, porque a gente tem uma cena em que o escravo vê uma pessoa que não é nobre tomando o lugar de um nobre e se apropriando dos escravos que ficaram sem mestre, e a visão da Cléria já é a de um deus dirigindo a sua carruagem, conduzindo a sua carruagem para arrebanhar aqueles fiéis que seriam dignos. E a gente precisa de uma explicação confiável e neutra aqui para poder situar melhor o leitor, que a verdade está com o escravo e a Cléria está alucinando, né? Então é nisso que a gente vai trabalhar. Não acho que vai precisar de muita coisa aqui não. Bom, já tem alguma coisa, acho que é o suficiente, e ficou assim. O veneno, que não apenas danificava seu corpo, mas também alterara drasticamente a maneira como ela via a realidade, escancarou de vez as comportas que mantinham as crenças de Cléria sob o controle da razão. Não está perfeitamente construída essa frase não, tem algumas coisinhas para mexer, principalmente porque tem ela aqui, tem Cléria aqui, tem embaixador aqui, então eu acho que dá para enxugar um pouquinho mais, mas por enquanto está ok. Eu poderia talvez solucionar essa situação com um acréscimo de uma palavra. Aqui embaixo tem os olhos da embaixadora se encheram de lágrimas. Se eu escrevesse, por exemplo, os olhos ludibriados. Os olhos ludibriados da embaixadora se encheram de lágrimas. Eu já estaria qualificando, a visão dela como algo falso, como algo equivocado da parte dela. Então talvez isso aqui seja uma questão para refletir lá no segundo tratamento, se está demais, se está explicado demais, ou se está redundante, né? Mas é interessante que tenha acontecido isso, porque é uma situação bem comum quando a gente está fazendo o segundo tratamento. Às vezes você passa bem mais do que esse tempo aqui pensando em um trechinho, uma frase, para poder resolver uma situação de um trecho da história que não esteja muito claro, esteja truncado, ou que não esteja passando exatamente a ideia que você quer, e de repente você olha de novo aquele pedaço e percebe que em uma palavra você resolveria. E muitas vezes quem vai bater o martelo, ou pelo menos influenciar na decisão ali entre optar por uma palavra ou um trecho inteiro para resolver uma situação no livro, é o editor ou a pessoa que vai fazer a revisão, ou um leitor crítico, ou seu parceiro de escrita. Vai depender muito da intenção da história, o público-alvo, ou se de repente é melhor arriscar ser um pouquinho redundante, mas garantir que o leitor está compreendendo, está acompanhando a história. Então isso é uma questão que eu vou deixar em aberto para resolver mais tarde. Por hora a gente só segue em frente para resolver a próxima lacuna. Tá, aqui é para trabalhar a visão do narrador a respeito do pântano e da mística que ele tinha naqueles tempos. E a gente tem que ter em mente também que quando a gente está falando nos dias de hoje, quando o narrador fala hoje em dia e tal, o hoje em dia do narrador eu acredito que seja a época onde se passa a história anterior, a cicatriz, né? Aquele período onde tem Vereda dos Mercadores. Eu vejo esse narrador como contemporâneo desses personagens. Eu ainda preciso definir, por exemplo, o quão no passado está a queda de Tântalo, né? Quantos anos antes da realidade ali, da atualidade de Vereda dos Mercadores aconteceu aquilo. Eu estou usando Vereda dos Mercadores porque foi uma história mais urbana, né? Uma história em que eu falei mais do lugar em si, não foquei apenas nos personagens, mas desenvolvi aquele lugar, o funcionamento das coisas. Mas eu ainda preciso parar para pensar nisso e situar os eventos marcantes de cada história dentro de uma linha do tempo consistente. Mas enfim, 1 hora isso sai. Vamos trabalhar na visão do nosso narrador sobre o temido pântano das vozes abandonadas agora.
Bom, comecei alguma coisa aqui. Eu estou usando sempre esse tom, nesse tipo de construção, que é o narrador mostrando o quão pouco os personagens da história sabiam sobre as coisas. Então tá assim. Sua imaginação pouco experimentada não tinha condições de conceber os inúmeros fios d'água nos quais o pântano se desfaz até se tornar o delta gigantesco que toma quase toda a borda sul do continente. Essa frase ficou gigantesca. Deixa eu cortar ela aqui em algum momento. Bom, dei um jeitinho aqui, cortei a frase em duas e complementei alguma coisa aqui no final. Tá assim então. Sua imaginação pouco experimentada não tinha condições de conceber os inúmeros fios d'água nos quais o pântano se desfaz até alcançar o oceano. Esse delta gigantesco, que toma quase toda a borda sul do continente, é a única porta de entrada para quem deseja ver as ruínas da cidade de Tântalo com os próprios olhos. Bom, por enquanto, geografia pura, né? Eu já fiz alguma coisa parecida, um formato parecido com esse no rascunho do mapa que eu fiz, desse mundo aí onde se passam as histórias do Planos e Fugas, e realmente tinham fragmentos, assim, o Tântalo é como se fosse um continente de pequeno porte, e na parte sul realmente eu tinha feito ele se fragmentando. E aí isso pode dar uma característica interessante para o lugar, porque ele pode ser elevado, podem ter penhascos, coisas assim toda a volta, ou um mar muito revolto, não sei, ou uma criatura, tudo pode acontecer, e a única entrada relativamente segura é pelo pântano, né? Então isso aqui me dá algumas ideias para o futuro. E outra coisa também que me ocorreu chamar Cidade de Tântalo, onde tem as ruínas. Eu tinha falado no episódio passado que eu estava pensando na vida do continente meio que se reconstruir depois da tragédia com Tântalo. Então o continente seria conhecido como Tântalo pelas pessoas de fora e as ruínas seriam a cidade de Tântalo, que é algo que acontece no nosso mundo, então fica verossímil. Então vamos lá, vamos ver como é que eu consigo complementar essa descrição e fechar esse trechinho aqui. Finalizei aqui. Vamos dar uma lidinha para ver como é que ficou. Sua imaginação pouco experimentada não tinha condições de conceber os inúmeros fios d'água nos quais o pântano se desfaz até alcançar o oceano. Esse delta gigantesco, que toma quase toda a borda sul do continente, é a única porta de entrada para quem deseja ver as ruínas da cidade de Tântalo com os próprios olhos. Ao menos a única a oferecer riscos e perigos aceitáveis, embora poucos aventureiros ousem explorar as entranhas nebulosas do pântano além do necessário. Por isso, muitas de suas lendas e segredos permanecem até os dias de hoje. De tempos em tempos, ou a cada ruído não identificado, o escravo olhava por sobre os ombros. Aqui nesse trechinho, né, que já estava escrito, eu acrescentei o escravo, porque senão podia ficar muito solto, né? Eu estava escrevendo contando que essa frase viria logo depois dessa aqui. Então acho que assim amarra de uma forma melhor. O que eu queria mesmo com esse trechinho era oferecer ao leitor alguma descrição, um senso de localização ali com relação a esse pântano. Eu acabei jogando algumas particularidades aí a respeito da localização, da geografia da região, que pode resultar em histórias futuras, ou pelo menos ajudar na construção de histórias futuras. No entanto, eu não quis desmistificar tanto, né, o lugar, apesar de já ter passado bastante tempo dessa época aqui que o Roger Bark navegou pelo pântano, né, quando ele ainda era um escravo sem nome. Eu não quis jogar uma luz tão forte assim nesse lugar e acabar com a mística, com os segredos, com o que o lugar pode guardar ainda. Então ele permanece parcialmente inexplorado. E como eu estou trabalhando numa história estilo Conan, estilo RPG, eu fiz questão de usar a palavra aventureiros aqui, que é uma palavra meio batida, já bem evitada pelos autores de fantasia, mas eu acho que cabe nessa história porque a intenção dela é justamente resgatar um pouquinho do tom que havia nessas histórias mais clássicas, né, de décadas atrás. Então acho que funciona.
Bom, tem mais lacunas para preencher, eu acho que tem pelo menos mais 2, mas esse episódio vai ficar muito grande se eu partir para elas agora. Eu vou deixar isso para fazer na semana que vem, mas além disso eu pretendo já começar no episódio que vem o processo de reescrita dessa segunda metade da história. Quando essa etapa já estiver feita, a gente parte para a escrita do momento final. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!